Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. É um prazer, é um privilégio muito grande poder estar aqui mais uma vez para darmos sequência ou continuidade ao estudo sobre as doutrinas das últimas coisas, como é conhecido no meio teológico, é o estudo da escatologia. Estudo das últimas coisas, desta feita, estudando aqui sobre Israel na grande tribulação. O texto áureo diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse, capítulo 12, verso 11. A grande tribulação retrata perfeitamente o confronto entre o bem e o mal e a vitória final de Cristo. A nossa leitura diária está registrada em Apocalipse, capítulo 12, do verso 1 a 12. Se você tem a sua Bíblia ou está com a apostila, você pode estar acompanhando esta leitura. E se não tem nem a apostila nem a Bíblia, arranje aí um caderno, uma caneta e vá anotando as referências que vamos estar passando aqui no decorrer desse estudo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, por gentileza, se inscreva, ative o sininho para você estar recebendo as notificações de todos os estudos que vamos estar postando aqui. E também não esqueça de dar aquele like, ok? E de fazer o seu comentário também. Faça o seu comentário, faça a sua pergunta, mande a sua dúvida, e nós vamos estar aqui, com certeza, com o auxílio do Espírito Santo, esclarecendo alguma coisa que você precisa saber. Tá certo? Então vamos ao texto bíblico. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então, essa é a leitura que nos arremete para esse estudo acerca da grande tribulação que vai se abater sobre a terra, principalmente para o povo de Israel, que vai estar aqui nesse período. A introdução diz: e o povo de Israel é o povo de Israel a razão mais evidente da grande tribulação. Ele é o alvo principal por causa das suas relações com o plano redentor de Deus para com a humanidade. Israel foi escolhido para representar os interesses divinos na terra, mas, lamentavelmente, não foi fiel aos pactos, e por isso houve a mudança no plano divino.
Sua desobediência, prevaricação e idolatria serão castigadas nesse período. No entanto, o propósito de Deus não é só o de castigar Israel, mas também o de mostrar sua fidelidade e amor para com o seu povo. No Antigo Testamento, Deus fez um pacto com Abraão, né? Deus tira Abraão ali daquela cidade de Ur dos Caldeus, onde ele morava, uma cidade totalmente idólatra, e Deus tira Abraão dali e diz que faria dele uma grande nação, que ele seria pai de uma grande nação. E para quem é estudioso da Bíblia, da palavra de Deus, sabe perfeitamente que Abraão, naquela época, ainda não tinha filhos, a sua esposa era estéril, e no desenrolar desses acontecimentos, Deus cumpre a sua palavra, né? E através desse pacto, desta aliança que Deus faz com Abraão, Deus escolhe o povo de Israel para ser o seu povo especial, um povo peculiar. Como vemos aqui no início introdutório desta aula, o povo de Israel, eles não foram fiéis ao pacto, à aliança com Deus. Eles prevaricaram muito durante toda a sua existência naquele tempo. E Deus sempre trouxe o castigo, trouxe o chicote, vamos dizer assim, através das nações. Por diversas vezes Israel foi massacrado, foi escravizado, mas eles nunca, de fato, aprenderam a lição que precisavam aprender. Quando eles se arrependiam, Deus tirava o peso, eles voltavam, mas logo depois eles estavam pecando, isso por conta da natureza humana. Todo ser humano é assim, infelizmente, né? Todo ser humano é dessa forma. E por conta disso, quando Jesus de fato veio, porque as profecias apontavam para a vinda do Messias, para a vinda do Cristo, daquele que se assentaria no trono de Davi por toda a eternidade, era um reino que não teria fim. E eles acreditaram nisso e estavam esperando. Mas, diante da situação que o povo de Israel vivia, na época em que Jesus nasceu, era um povo que estava ali escravizado pelos romanos. Roma, ela conseguiu dominar praticamente todo o planeta, todo o mundo, e eles impunham ali a sua maneira de governar, de uma maneira cruel, e eles estavam ali, né, refém daquela situação e aguardando o cumprimento da profecia que dizia que esse Cristo, o Messias, viria para resgatar o povo de Israel da mão do opressor. E quando Jesus veio e se apresentou ali, Jesus veio trazendo um reino espiritual e não trazendo ali um grande exército para combater tudo aquilo que estava. Então, houve assim como uma decepção, viu? As pessoas que apostavam no poderio político do Cristo, né, na sua intervenção, né, ali como governante, implantando um reino e destronando ali Roma, isso não aconteceu. E aí, Jesus apresentando um reino celestial, o reino de Deus, eles acabaram entregando Jesus à morte. E não aceitam isso até hoje, né? Para eles, Jesus não é o Messias prometido. Para eles, Jesus foi um profeta, como Maomé, como qualquer um outro, tá certo? Infelizmente. Então, esse período, ele vai servir de tratamento para o povo de Israel. Vai ser um tratamento de Deus para o povo de Israel. Porém, o que Deus prometeu, ele vai cumprir. Ele não vai, de modo algum, permitir, né, que o inimigo venha destruir o povo de Israel. Jamais, porque Deus é fiel e a sua palavra não volta atrás. O que Deus prometeu, ele cumpre. É por isso que hoje a igreja do Senhor está aqui. Porque quando Israel se desviou do curso, então Deus trouxe uma nação de língua estranha, né? Trouxe os gentios, um povo de uma terra distante e fez desse povo não o Israel de Deus, como algumas pessoas denominam, mas o Senhor fez desse povo a igreja. Tá? E a igreja, ela foi e é o canal pelo qual Deus tem se utilizado para propagar o evangelho a toda criatura. Amém, irmãos? Então, Deus nunca fica desprovido de ferramenta.
porque Deus escolhe, mas quando a pessoa ela não se coloca dentro da vontade de Deus para fazer aquilo que Deus quer que seja feito, não tem problema, Deus simplesmente levanta outro. E foi exatamente o que aconteceu. Como o apóstolo Paulo diz, nós éramos jambuzeiro bravo, nós não produzimos nenhum fruto que prestasse. Tá? Mas a partir do momento que fomos aceitos, fomos enxertados na videira que é Cristo, e agora podemos produzir frutos bons. Amém? Para o reino de Deus. E temos feito isso, temos consciência de que temos produzido os frutos para o reino de Deus. E fazemos parte da noiva do Cordeiro. Amém? Aqui nós temos o primeiro tópico, que fala sobre a mulher vestida de sol, que está registrado em Apocalipse, capítulo 1, verso 2. Então, depois de vários eventos catastróficos efetivados pela abertura dos 7 selos e das 7 trombetas, surge um intervalo com uma série de visões, e então haverá o derramamento das 7 taças de praga sobre a terra. 3 personagens são destacados no capítulo 12 de Apocalipse: a mulher vestida de sol, o grande dragão vermelho e o filho varão. A primeira pergunta é: quem é a mulher vestida de sol? Então, aqui nós vemos que há várias interpretações acerca dessa mulher e o que ela representa. Segundo a linha de interpretação que adotamos, entendemos que ela não representa a igreja de Cristo, uma vez que esta estará no céu com Cristo. Também a mulher não representa a igreja do Antigo Testamento, nem tampouco representa Maria, a mãe humana de Jesus. Indiscutivelmente, representa o povo de Israel. Então, algumas linhas de raciocínio, eles julgam, e afirmam que esta mulher vestida de sol, é a igreja que vai ser perseguida durante esse período da grande tribulação. Por isso, existe aqueles que acreditam que a igreja vai passar por esse processo. Nós, da dispensação da graça, não acreditamos, até porque, como já frisamos em estudos anteriores, a ira de Deus não é contra a igreja, mas contra o povo de Israel, contra o anticristo, a besta, o falso profeta e todas as nações ímpias. Então, é o momento em que Deus vai derramar as suas taças da sua ira e vai trazer juízo sobre essas nações. Tá certo? Também não é a igreja do Antigo Testamento, e muito menos Maria, a mãe de Jesus. Então, indiscutivelmente, esta mulher vestida de sol representa o povo de Israel, que vão ser perseguidos e muitos vão perder as suas vidas. E não vai haver uma dizimação completa, porque o Senhor Jesus vai intervir. Já no final dos 7 anos, Jesus vai intervir nessa catástrofe, nesse caos, e o remanescente vai sobreviver. Amém? Um outro ponto, os símbolos da mulher, os símbolos que estão em torno da mulher, o sol, a lua e 12 estrelas, estão associados aos filhos de Israel. Então, aqui nós temos essa comprovação, tá? Então, toda vez que aparece o símbolo 12, nós temos esta visão de que representa as 12 tribos de Israel, tá certo? Então, nós temos as referências aqui de Gênesis, capítulo 37, verso 9, Jeremias, capítulo 31, do verso 35 a 36, Josué, capítulo 10, versículo 12 a 14, Juízes, capítulo 5, verso 20, e o Salmo 89, versículo de 35 a 37. O segundo tópico fala sobre o grande dragão vermelho, que está registrado em Apocalipse, no capítulo 12, verso de 3 a 4. E a pergunta primeira é: quem é o grande dragão vermelho? E a resposta é: esse dragão vermelho representa Satanás. Está registrado, inclusive, em Apocalipse, capítulo 12, verso 9. Essa criatura animalesca e vermelha é a figura do poder do mal e da destruição que virá sobre a nação israelita naqueles dias. O vermelho indica o seu poder sanguinário, objetivando matar especialmente a mulher e seu filho. Isso aqui traz uma analogia mais profunda. O povo de Israel, ele vai ser o alvo, esse povo vai ser o alvo da perseguição de Israel. E quando Jesus nasceu?
o inimigo tentou matar Jesus, ainda quando era um bebê, através do decreto de Herodes. Então Jesus fugiu para onde? Fugiu para o Egito. Seus pais fugiram para o Egito, avisado de antemão pelo anjo. Eles fogem para o Egito e permanecem no Egito até que Herodes, que era o assassino, que inclusive matou muitas crianças naquela época, de 2 anos para baixo, ele mandou matar tudo. Por quê? Porque ele sabia que no meio destas crianças ele poderia estar atingindo ao recém-nascido Jesus. E quando ele morreu, então o anjo aparece a José novamente e diz: pode voltar, porque aqueles que queriam a morte do menino já não existe mais, já estão mortos. Então, nós trazemos essa analogia porque a perseguição do povo de Israel, ela é um fato, mas ela apontava também para o Cristo, quando recém-nascido. E aí nós vemos no início do texto que a mulher estava grávida, ela estava sentindo dores de parto. E o dragão veio para perseguir a mulher, e assim que ela desse à luz, ele tragasse também a criança. E isso realmente aconteceu, né, quando Jesus nasceu. O segundo ponto, o poder do dragão. Um detalhe especial desse dragão são as 7 cabeças e 10 chifres, além de 7 coroas sobre essas cabeças. Apocalipse capítulo 12, verso 3. As mesmas características desse dragão aparecem sobre a besta do capítulo 13 e 17 de Apocalipse. Os poderes que a besta, anticristo, demonstrará nos dias da grande tribulação serão advindos de Satanás. As 7 cabeças e os diademas sobre elas, simbolizam os grandes reinos e os poderes desses reinos. Satanás usará de toda a sua força para destruir Israel naqueles dias. Ele é o dragão vermelho que se lançará contra o povo de Deus, representado pela mulher. Terceiro ponto, que representam as estrelas do céu. Apocalipse 12. Alguns intérpretes afirmam que serão homens proeminentes do mundo que se levantarão contra Israel para destruí-los da face da terra. Porém, a interpretação mais aceitável indica que se trata de demônios sob a egíde de Satanás, os quais, lançados sobre o mundo, promoverão grande desordem moral, social e espiritual no seio da humanidade. Então, esses 2 pontos que eu li aqui em seguida, né, falando sobre o poder do dragão e sobre o que representa as estrelas do céu, nós vamos ver que são as forças malignas sendo exercidas no meio da humanidade, através dos reis, né, através dos poderes que o Satanás vai conceder à besta e ao falso profeta, né, ao anticristo, e principalmente sobre as estrelas que ele viu aqui, que representam as estrelas do céu. Então, a interpretação mais lógica, no caso aqui, são o poder, a força demoníaca dos demônios sobre a humanidade, provocando caos, provocando a desordem, a balbúrdia, que, aliás, nós já estamos presenciando isso. Né? Nós vemos que de alguns anos para cá muita coisa mudou, assim como mudou para o avesso das coisas. A verdade hoje é mentira, a mentira hoje se torna verdade, a gente vê a corrupção, a gente vê a criminalidade, a gente vê tanta coisa horrível que é até pecado poder falar, né? Hoje tem coisas que, se você fizer comentário, você é até processado e vai preso, porque você não pode tocar em determinados assuntos. E a gente vê que isso não é natural, isso não é normal, isso nada mais é do que uma força maligna operando no meio da humanidade. Assim como Deus tem aqueles que lhe buscam e lhe adoram na beleza da sua santidade, lhe adoram em espírito e em verdade, nós também devemos ter consciência de que existe aqueles que são adeptos de Satanás e o adoram e estão aqui como instrumentos dele para promover a desordem, para promover o caos, para promover a balbúrdia e para fazer tudo que tem que ser feito de errado e contrário à verdade. Infelizmente, nós estamos vivendo e atravessando um período que ainda não é o período da grande tribulação, mas são o prenúncio. E a coisa só não azedou ainda, só não ficou pior, porque ainda há um que detém.
né, esse poderio, essa força do inimigo. Mas no momento em que o Espírito Santo tirar a igreja da terra, então isso aqui vai virar um caos terrível. E ai dos moradores da terra, é o que a palavra de Deus diz, ai dos moradores da terra. Porque além da perseguição do anticristo, da besta, do falso profeta e de tudo mais, a ira de Deus vai ser derramada sobre eles, sobre toda a humanidade que estiver aqui nessa época. Ok, meu querido? O terceiro tópico fala, o filho do varão, Apocalipse 12, verso 5. Quem é o filho varão? Os intérpretes divergem aqui. Há os que afirmam se tratar da igreja equivocadamente, outros entendem que se trata dos mártires da grande tribulação, e outros afirmam que esse filho varão representa o remanescente judeu de então. Jesus, o mais evidente, a interpretação mais aceitável diz que esse filho varão representa Jesus, uma vez que somente ele, o Messias, regerá as nações com vara de ferro. O Salmo 2 é messiânico e se constitui num rico contexto profético no cumprimento da profecia de Apocalipse, capítulo 12, verso 5. Israel representa a mulher e o filho varão representa Jesus. Ele nasceu de mulher israelita. Por isso, quando o texto diz que a mulher Israel deu à luz um filho varão, está, na realidade, falando do nascimento humano de Jesus. Quando fala que o filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono, refere-se à ascensão vitoriosa de Cristo depois da sua ressurreição. Há um paralelo entre Apocalipse 12 e Miqueias 5, que identifica a mulher como a nação israelita. Miqueias, capítulo 5, verso 2, fala sobre o nascimento daquele que seria o Senhor em Israel, o Messias. Entretanto, por causa da rejeição deste governante, o Messias, na sua primeira vinda, a nação foi posta de lado. O texto de Miqueias, capítulo 5, 3, declara assim, os entregará até ao tempo em que aqui está de parto tiver dado a luz, indicando que a nação estará com dores de parto até ao tempo de dar à luz o filho. Também em Romanos 9, 4 e 5, o apóstolo Paulo fala dos israelitas e declara que Cristo veio de Israel segundo a carne. Então, nós temos aqui a comprovação de que, no início, como já dito, ele foi perseguido ainda pequeno, né? Recém-nascido, depois retorna para Israel, cresce ali, cumpre o seu ministério, vence o diabo, vence a morte através da ressurreição e retorna para o Pai glorioso. Então, nada o inimigo pôde fazer. No entanto, o povo de Israel, representando esta mulher, eles vão passar por esse período de dores de parto, até que o menino volte. E agora não é mais o menino, agora é o rei Senhor Jesus, voltará coroado com a sua igreja glorificada para livrar Israel do perigo e para implantar o reino que eles tanto sonharam e esperam. Amém? E terceiro ponto, a tentativa inútil do grande dragão contra o filho varão. Satanás, o grande dragão vermelho, não conseguirá alcançar o filho varão, porque ele foi arrebatado para o seu trono. O filho varão de Israel, arrebatado do poder de Satanás. Um dia descerá em grande pompa sobre o Monte das Oliveiras, conforme registra Zacarias, capítulo 14, do verso 1 a 9. E então tomará as rédeas do governo mundial sob o poder do diabo, o anticristo e o falso profeta. Na vinda poderosa do filho, o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo, conforme está registrado em Apocalipse, capítulo 19, versículo 19 e 20. No mesmo ímpeto da gloriosa vinda do filho varão, o grande dragão, que é Satanás, será amarrado e lançado no poço do abismo, conforme está registrado em Apocalipse, capítulo 12, do versículo 7 a 9, e capítulo 20, do verso 1 ao 3. Então, nós vemos aqui que no primeiro ponto, né, o falso profeta, né, o anticristo, eles vão ser lançados no lago de fogo, e o Satanás, que é o grande dragão, ele vai ser aprisionado, vai ser acorrentado e lançado nas profundezas do abismo, lá onde hoje estão aqueles anjos que estão lá reservados para o dia, né, da ira de Deus, aqueles anjos terríveis que estão lá naquele local aprisionados, né?
Então, Satanás vai ser lançado ali, e nós já falamos anteriormente que ele ficará aprisionado ali por 1000 anos. É o período que o Senhor Jesus vai estar governando a terra, e nesse período ele vai estar aprisionado. Então, nessa época, não haverá mais tentação do inimigo. Então, ele vai ser solto já no final do milênio. O ponto 4, né, diz aqui, a fuga da mulher para o deserto, Apocalipse capítulo 12, verso 6. O deserto, Apocalipse 12, 6, não se refere aqui especificamente a um lugar geográfico, mas metafórico. Nas terras do Oriente Médio, o deserto é o lugar mais apropriado para fugitivos. A mulher representa a nação de Israel depois de perseguida pelo grande dragão vermelho, que foge para um lugar de refúgio no deserto, para escapar à fúria do dragão, o diabo. Segundo ponto, o período do refúgio, Apocalipse 12, verso 6. As pressões sobre Israel serão enormes naquele período, mas o grupo fiel encontrará refúgio por 1260 dias, no calendário judaico de 360 dias. Os 1260 dias equivale à metade da semana profética de Daniel, capítulo 9, verso 27, ou seja, 3 anos e meio. Essa mesma cifra de 1260 dias equivale a outras cifras, tais como 42 meses ou um tempo, tempos e a metade de um tempo. Essa diferença de linguagem não muda o sentido real da profecia, porque a cifra é a mesma e exatamente o período mais terrível que sobrevirá sobre Israel na sua terra. Então, nós vemos aqui no primeiro ponto o deserto. A palavra de Deus nos dá conta que toda vez que alguém estava fugindo, isso aconteceu inclusive com Moisés, quando Moisés esteve no Egito e descobriu quem eram os seus familiares, né? Porque até então ele não sabia, ele até achava que era egípcio também, mas um dia ele descobre que seus pais eram escravos e que todo o povo judeu que estava ali escravizado era o seu povo, era sangue do seu sangue. E ele ali muda o seu comportamento completamente. E quando ele chega ali nas obras em que os judeus trabalhavam como escravos e debaixo de chibatada, ele se indignou em ver ali um soldado egípcio castigando um judeu, praticamente já matando aquele judeu de tanto bater. E ele vai lá e, no ímpeto, ele acaba matando aquele egípcio. Quando foi descoberto que ele tinha matado e alguém delatou que tinha sido ele, ele foge para o deserto. Então, a história nos conta que toda vez que alguém praticava algo e que precisava fugir, fugia para o deserto, né? O camarada estava ali se auto-sentenciando, né? Porque ele tanto poderia morrer de sede, de fome, ou ser picado por alguma serpente, como ele também poderia sobreviver, tá certo? Então, nós vemos aqui, no que vai acontecer, ali naquela região do Oriente Médio, nós temos ali os desertos, áreas ali infindas, né? E nesse período, que seria os 3 anos e meio do último período dos 7 anos, que é aonde a coisa vai apertar, porque nos 3 primeiros 3 anos e meio, vai haver vamos dizer assim, uma sombra, né? O inimigo vai chegar, ele vai mostrar que é capaz de resolver o problema e todo mundo vai ficar feliz, porque aparentemente a solução para todas as coisas está saindo de acordo com o que está previsto, mas quando completar os 3 anos e meio, então nós vimos na aula anterior que o povo de Israel vai perceber que ele é uma farsa, que ele não é o Messias de fato. Então, quando foi essa descoberta efetuada, então ele vai começar a perseguir o povo de Israel, e aí vai chegar as nações, que nós falamos sobre Gog e Magog, aquelas nações que vão chegar para guerrear contra Israel e contra o anticristo, a besta, o falso profeta, e aí vai haver uma perseguição tal como nunca houve, que é o que Jesus fala lá, registrado em Mateus. Nunca houve tanto sofrimento como vai haver nesse tempo. E aí o que vai acontecer? O povo de Israel, os que conseguirem, vão buscar refúgio no deserto. Eles vão abandonar a sua terra e vão
fugir para o deserto. Amém? Então, é o que nós estamos vendo aqui nesse período de refúgio, conforme Apocalipse, capítulo 12, verso 6. O ponto 3 fala aqui, o remanescente judeu, Apocalipse 12, 17. No período final da grande tribulação, o remanescente judeu, constituído de israelitas fiéis ao antigo pacto, não se submeterá ao sistema do anticristo, que é a besta que subiu do mar, de Apocalipse 13, verso 1 e 2, e terá de fugir para o deserto. E, sem dúvida, o remanescente judeu, salvo na grande tribulação. Então, esse povo aqui, ele é chamado como o remanescente. Eles não aceitarão, em hipótese alguma, a submissão ao anticristo. Não vão, de jeito nenhum. E aí, o único escape para eles é fugir para o deserto e esperar o socorro que vai vir do Senhor. O tópico 5 diz, uma batalha angelical no céu, Apocalipse capítulo 12, versos 7 a 9. O arcanjo Miguel. Nessa batalha, os anjos de Deus, sob o comando do arcanjo Miguel, o protetor dos filhos de Israel, abatem completamente os anjos caídos sob o comando de Satanás, o grande dragão vermelho. É interessante notar que Miguel está ligado ao destino do povo de Israel, conforme descreve Daniel no capítulo 12, verso 1. Ele é o guardião dos interesses divinos para com Israel, conforme vemos em Daniel, capítulo 10, verso 13 e 21, e Judas, versículo 9. Satanás, o dragão vermelho. Nessa batalha, vemos o esforço de Satanás para neutralizar o plano vindicativo de Deus através dos anjos na história do mundo e especialmente quanto a Israel. E um conflito entre o bem e o mal. Satanás é o grande dragão vermelho que mais uma vez investe contra o poder de Deus, representado pelo arcanjo Miguel e seus anjos. Mas o dragão é derrotado fragorosamente e expulso do céu. Os seus domínios foram desfeitos. A vitória do bem sobre o mal, na visão de João, o dragão quis devorar o filho varão da mulher, mas foi impedido por uma força maior, uma milícia superior a dele. Essa batalha indica que os poderes de Satanás foram reduzidos e o mundo começa a se preparar para receber o Messias. Aprendemos aqui que o direito sempre terá de triunfar sobre o erro, o bem sobre o mal, a verdade sobre a mentira. As vantagens de Satanás foram anuladas para que a vitória do povo de Deus prevalecesse no mundo. No texto de Apocalipse 12, verso 9, o dragão vermelho é definido como o acusador, diabo, a antiga serpente. Então, o que nos traz à mente para um resumo bem prático é que Satanás ele perdeu a batalha quando Jesus, aliás, ele perdeu a batalha e perdeu a guerra, né? Quando Jesus deu o brado ali na cruz. No entanto, ele é um ser oportunista. Ele não perde oportunidade. Então, ele está trabalhando hoje, sabendo que é derrotado e que tem pouco tempo, ele tem trabalhado hoje para destruir os seres humanos, porque ele sabe que vai para o abismo, ele vai para o Geena, mas ele não quer ir sozinho, né? Então, por isso, hoje existe essa guerra espiritual, né? E a igreja do Senhor, ela foi comissionada para está à frente. Nós somos soldados de Jesus, nós estamos aqui em guerra, nós não estamos aqui passando um período de férias na terra. A igreja do Senhor Jesus, ela foi comissionada como testemunhas do Senhor Jesus para evangelizar, para pregar o evangelho a toda criatura, para libertar os cativos, para trazer liberdade aos encarcerados, enfim, para promover o reino de Deus na terra e para salvar, como diz Paulo, aqueles que estão destinados ao fogo. Tentar esvaziar o inferno para encher o reino dos céus com pessoas que hoje muitas vezes estão sendo aí vítimas de Satanás. Ele sabe que perdeu, mas ele ainda não se deu por vencido. Por quê? Porque ele tem se vingado das criaturas, ele tem se vingado dos seres humanos, principalmente daqueles ignorantes que ainda não conhecem a Deus. E é o nosso dever, é a nossa obrigação, como servo de Deus, levar a palavra a toda criatura.
Nós não temos o poder de convencimento, mas o Espírito Santo tem esse poder. É ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, a nossa função, nosso papel é pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo, para que nós possamos, um dia, nos apresentar diante de Deus de cabeça erguida, não tendo que se envergonhar e não ser apontada por ninguém. Porque, por exemplo, eu moro aqui numa casa, tem o vizinho na frente, tem o vizinho do lado, na direita, na esquerda, tem o vizinho que mora na rua de trás. E será que essas pessoas sabem que eu sou um cristão, sou um servo de Deus? Algum dia eu falei de Jesus para essas pessoas? Então, meu querido, minha querida irmã, a responsabilidade é nossa. E diz o texto sagrado que Deus cobrará de nós a nossa responsabilidade. Somos mordomos, né? Temos aqui diante de nós a verdade intrínseca de tudo que vai acontecer. Mas nós somos também responsáveis pela divulgação do Evangelho. Temos que falar da palavra de Deus. Temos que mostrar às pessoas que o Senhor Jesus não mudou e que o único objetivo dele é resgatar as nossas almas para que não venhamos perecer. Amém? A conclusão diz: depois da vitória de Miguel e seus anjos contra o dragão e seus aliados, demônios, diz a Bíblia que houve regozijo e alegria no céu. Apocalipse capítulo 12, verso 10. Esta alegria resulta do fato que a grande tribulação findará para Israel e para o mundo quando Cristo voltar gloriosamente e implantar o seu reino na terra. Então, assim como Miguel, batalhou corajosamente com seus anjos contra essa força maligna, nós também temos a autoridade e o poder concedida pelo Senhor para lutar contra o diabo e os demônios que têm aprisionado vidas. Nós temos esse poder. Deus nos capacitou. Amém? E assim chegamos ao final desta aula e queremos agradecer você por estar nos acompanhando. E no próximo estudo estaremos falando sobre o povo gentil na grande tribulação. Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde.